Bom, boa tarde a todos. Nosso grupo é composto pelo Christopher, pelo Matheus, por mim, Vinícius. A professora da disciplina de filtros analógicos é a professora Ana. E o tema do trabalho a ser apresentado é o desenvolvimento de um filtro analógico para a eliminação de ruídos provenientes de contrações musculares em sinais de eletrocardiograma. Bom, então iniciando, né? A gente precisa entender o que é eletrocardiologia, que é o estudo dos sinais elétricos produzidos pelo coração. E esses sinais mantêm o batimento rítmico do coração e são medidos por um instrumento que ele é denominado eletrocardiógrafo, que está apresentado aqui nessa lâmina. Bom, então, eletrocardiógrafo, ele é um instrumento que mede a diferença de potencial na superfície do corpo gerada pela atividade elétrica que se propaga no músculo cardíaco. E nesse slide aqui a gente tem um exemplo do eletrocardiógrafo, tá? Bom, o registro do potencial em função do tempo obtido através do eletrocardiógrafo é denominado eletrocardiograma. Então, a gente utiliza o eletrocardiógrafo para medir a diferença de potencial e o que ele gera para a gente, né, é o eletrocardiograma, que está exemplificado aqui nessa figura. Bom, o sinal de ECG ele é bastante sensível a interferências. Vocês vão observar isso no decorrer da apresentação, tá? Tanto é que o objetivo do trabalho é remover, né, essas interferências, alguma dessas interferências. Bom, as interferências que existem, elas são provenientes desde ambientes em que está inserido, né, que o corpo está inserido, onde que a pessoa está, até o corpo do próprio paciente. Então, aqui, exemplificando mais ainda, aqui embaixo tem alguns exemplos, né? Ruídos eletromagnéticos provenientes da rede elétrica, né? Então, a rede elétrica que traz energia para o hospital, para a sua casa, ela também gera ruídos e interferências de equipamentos eletrônicos próximos, tá? Então, um computador, né? Alguma coisa desse tipo, um celular. E ruídos provenientes de contrações musculares. Também podem gerar interferências. Como o Vinícius já disse, esses sinais de eletrocardiograma, eles são muito sensíveis a interferências, e essas interferências, é bom lembrar que elas são provenientes de diferentes tipos de ruídos. E para eliminar ou atenuar esses diferentes tipos de ruídos, o eletrocardiógrafo ele precisa ter diferentes tipos de filtros. Nesse trabalho, nós vamos apresentar um filtro analógico para retirada do ruído proveniente apenas de contrações musculares, que vão originar os sinais eletromiográficos. Então, para retirar esses ruídos indesejados, a técnica que se utiliza é a de filtragem de sinais e a aplicação de filtros de forma mais específica, ela consiste, então, na remoção ou atenuação de partes indesejadas do espectro de frequências do sinal, mantendo as características da porção de interesse com o mínimo de distorção possível. Como eu já disse, esse eletrocardiógrafo ele precisa ter diferentes tipos de filtro, né, para eliminar os diferentes tipos de ruídos que vão interferir no resultado. Então, alguns exemplos dos filtros que se utiliza são o passa-altas, que retira o ruído devido à tensão que se forma entre a pele e os eletrodos. O filtro passa-baixas, que tem a função de retirar o ruído proveniente dos sinais eletromiográficos, que é o objeto de estudo do nosso trabalho.
e o filtro NOT, que ele vai remover os ruídos provenientes da rede elétrica, entre outros, também que podem existir, tá? Estes são alguns dos que formam o sistema de filtragem de um eletrocardiógrafo. Para eliminar as interferências geradas pelos sinais eletromiográficos, que é abreviado como IMG, então nós utilizamos o filtro do tipo passa-baixas por aproximação de Butterworth com topologia de realimentação múltipla, tá? Que vocês estão vendo aqui nessa figura. Agora, sobre os parâmetros que nós utilizamos para dimensionar esse filtro. A faixa de amplitude e a largura de banda foram parâmetros, são parâmetros reais, tá? Então, essa faixa de amplitude aqui variando de 0,1 a 4 milivolts e largura de banda variando de 0,05 a 100 Hz são valores de referência de uma pessoa adulta, tá? Agora, para fazer o dimensionamento dos componentes eletrônicos, aqui dos resistores R1, R2 e do capacitor C1, nós fizemos da seguinte forma. Nós escolhemos de forma arbitrária valores para o resistor R1 e para o capacitor C1, né? 20 ohms e 100 microfarads, respectivamente, e com base nesses dois valores, né, e também considerando a topologia do circuito que nós escolhemos, nós obtivemos, por meio de cálculo matemático, o valor do resistor R2 necessário para que esse filtro pudesse retirar do sinal de eletrocardiograma os ruídos provenientes das contrações musculares. Agora, então, Christopher ele vai apresentar os resultados e as conclusões que nós alcançamos com o filtro que eu acabei de apresentar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como a Matheus havia dito, realizamos um estudo em cima daquele circuito. Ao analisarmos a teoria para a realização dos cálculos para o dimensionamento daquela resistência, foi realizada a montagem de um algoritmo para poder verificar a eficácia desse circuito na retirada dos sinais eletromiográficos. Com isso, o algoritmo gerou esse diagrama de Bode, que podemos ver que a sua frequência de corte está em 100 Hz, porém, como esse diagrama está em radianos por segundo, podemos obter que a frequência de corte está em 628,3 radianos por segundo. Com isso, podemos observar que está aceitável, nesse caso, que o filtro vai realizar o seu trabalho de forma certa, não vai ter tanto erro. Com isso, nós vamos pegar a primeira figura, que vai ser gerado um sinal de eletrocardiograma, que é o que vai sair do coração. E aí vamos ter esse sinal esperado para a saída. Foi acrescentado uma interferência de um sinal eletromiográfico no sinal de eletrocardiograma. Com isso, esse sinal vai passar pelo processo de filtragem. Após o processo de filtragem, podemos observar que o sinal ele ficou um pouco filtrado. Não ficou totalmente reto. Por quê? Porque como nós utilizamos uma aproximação Butterworth, ele não teve uma eficiência tão grande. Mas ele cumpriu sua função de filtragem. Por conta disso, podemos observar
que ele chegou em uma resposta próxima do esperado. Podemos observar aqui na figura, comparando entre a figura de entrada, que é a figura 3, e a figura 5, podemos observar que está bem próximo. Não totalmente, mas ficou bem próximo. Então, ele realizou seu papel de filtragem. Porém, por que optamos por escolher ele? Por conta da sua vantagem, que ele é mais econômico e não é muito complexo matematicamente. Mas ele é mais vantajoso economicamente. Por quê? Ele utiliza menos componentes se comparado com outras tipologias. Outras tipologias usam mais capacitores, usam mais resistências. E isso não foi de bom grado para nós. Além de acrescentar uma complexidade a mais para a realização de cálculos matemáticos e no desenvolvimento do algoritmo para se realizar a comparação. E como nós sabemos que um eletrocardiógrafo necessita de vários tipos de filtros, e dentre eles, e todos eles são distintos para eliminar diferentes tipos de ruídos, é aconselhada a utilização de um filtro digital, na onde ele agrega todos os tipos de filtros em um único dispositivo. E assim fica mais viável a utilização desse dispositivo em um eletrocardiógrafo. Aqui são as referências que nós utilizamos. E por hoje é só. Muito obrigado.